Todas as semanas nós falamos sobre o assédio sexual. Incentivamos as pessoas a denunciar o assédio sexual, nas escolas, sobretudo. E quem pode fazer essa denúncia é qualquer um, inclusive os próprios pais. Mas, às vezes, o assédio sexual ocorre em casa. Nestes casos, como é que acontece? Como é que é feito? Onde é que está a confiança? E como é que os pais podem incentivar? E é por isso que conversamos sobre algo hoje, Vina. É verdade, Cornélio. Vamos conversar sobre assédio sexual nas casas, nas famílias, construção de identidade e tudo que molda o ser, o indivíduo dentro da casa. E para enriquecer esta conversa, como é da praxe, temos conosco duas figuras. Contamos com a presença da Ezequiela Muyanga. Ezequiela, por favor, seja bem-vinda ao nosso programa e obrigada por aceitar o nosso convite. E contamos também com um rosto que não é novo nesta casa. Falo do Idrisse ali. Idrisse, por favor, o espaço é todo Obrigado. seu. Seja muito bem-vindo uma vez mais e obrigada por aceitar o convite. Eu vou começar logo com a primeira pergunta. Falamos muito de assédio no trabalho, na igreja, na rua, na escola, universidade, mas pouco se fala de assédio sexual nas famílias, nas casas. Por que é que não se fala? Será que não existe? O que é que está por detrás de nunca tocarmos no assunto casa, que é, afinal de contas, o primeiro lugar do indivíduo? Vou começar consigo, Ezequiel. Muito obrigada, Italvina. Muito obrigada, Cornélia. É um prazer também estar contigo, Idrissa, nesta Obrigado. manhã, para conversarmos um pouquinho sobre este assunto que é tão importante e tão relevante também na nossa sociedade, mas que muitas vezes também é tratado como um tabu. Então, acho que é uma questão que é muito tratada de forma fechada a nível das nossas casas, porque, primeiro, nós entendemos que nós, enquanto filhos, não temos o direito de falar sobre isso com os nossos pais. Se calhar os nossos pais também pensam que este é um assunto para não ser tratado como para de pai para filho. Ou que somos muito crianças ainda. Somos muito crianças. Também pensamos muitas vezes, enquanto jovens, enquanto filhos, que nossas vidas acabam pertencendo um pouquinho aos nossos pais. E por isso mesmo que estes casos ocorram dentro de casa, para nós é um pouquinho difícil entender que está errado, que não existe ou que não deveríamos estar a passar por aquela situação, porque é o meu pai, é a minha mãe, é o meu tio, então ele é mais velho e sempre sabe o que está a fazer. É isso que nós pensamos nas nossas cabeças. Idrisse, Dizer que sim, o assédio sexual nas comunidades, em casa, é uma realidade. Se calhar os pais, familiares de primeiro grau deste adolescente, desta rapariga, deste jovem, têm acesso a essa informação, sabem lidar com a questão do assédio, sabem o que é assédio sexual, porque lá bem os nossos avós costumam promover aquela questão de associar nomes, por exemplo, de charás, com se o pai do rapaz era marido dela, diz meu marido, começa a tocar na bochechinha, dar beijinho onde não dá, idem com a rapariga, acaba tocando os seios, as partes íntimas. Isso vai despertar muito cedo esta curiosidade nas raparigas sobre o que é tocar nas partes íntimas, sobre o que é, já é assédio sexual, que é promovido dentro de dentro da casa. Eu já casa. digo como normal, porque é avó, porque é isso, mas aquilo, e aqui cria um desconforto para o neto. Não, é um problema cultural ou é um problema, vamos lá, eh, social? Vamos falar de normas sociais, papéis atribuídos pela sociedade, pela comunidade, ou seja, por cada família, ou regras de cada família, ou cultura de cada família. Não vamos associar diretamente a questão tradicional, ou a questão cultural, ou a questão religiosa, mas vamos associar as normas contribuídas ou construídas dentro daquela família, dentro daquela sociedade, porque a questão, na verdade, do assédio sexual, hoje em dia, é infelizmente interpretada como algo normal, como algo banal, infelizmente é interpretado assim. Então, isso eu vou culpar diretamente a questões de normas sociais. Por exemplo, Não vamos aqui dar culpas ou ter culpa. ok, vou falar. Agora, um aspecto também que se coloca sempre que falamos do assédio sexual, principalmente nas casas, é que, de certa forma, parece que as pessoas que perpetuam isso entendem que estamos a quebrar um pouco com a cultura, quando trazemos esse conhecimento do que é assédio sexual, o exemplo que o Idris estava a dar. Então, parece que o argumento é que estamos a quebrar um pouco da nossa cultura. Sente que é realmente quebrar a cultura ou é, de certa forma, melhorar a convivência social? É exatamente aquilo que estávamos a falar, Cornélio. Para os nossos pais, para os nossos avós, existe um entendimento que está relacionado à sexualidade e a tudo o que significa sexualidade. Antigamente as pessoas não falavam sobre isso de forma aberta. Os pais dos nossos pais não falaram com eles sobre a sexualidade de forma aberta.
Por isso, isto foi gerando um tabu que para eles é errado desconstruir. Se eles foram ensinados de uma forma, é isso que, assim, de forma muito automática vai ser passado para nós. E se aparece alguém a dizer, olha, nós precisamos falar sobre assédio aqui dentro de casa, precisamos falar sobre sexualidade, precisamos falar sobre sexo, precisamos falar sobre questões que estão relacionadas à vida de adolescentes e jovens sem tabus, parece uma afronta. Eu Parece imagino, e eu gosto muito deste ponto, porque imagino que os nossos pais encarregados também estão a assistir o programa. Imagino que já estejam a pensar em pegar o remote e trocar de canal. Por favor, ainda não é a altura de trocarem de canal. Não é a altura de trocar de canal, porque este é um assunto muito importante realmente, que deve ser levado para dentro das nossas casas, que deve ser falado e que devemos ser nós, pais, nós, irmãos mais velhos, nós, colegas, nós, amigos, a falar sobre isso, também, obviamente, com alguma ciência e com alguma consciência também, que isso é muito importante, garantir que estamos a levar informação segura, informação consciente e informação certa às pessoas. Então, Cornélio, respondendo à sua questão, é muito importante que falemos sobre isso dentro das nossas casas, é muito importante que mantenhamos as nossas televisões ligadas quando está a ser falado sobre o assédio, principalmente para educar, para transformar e para garantir que jovens e adolescentes tenham acesso a essa informação certeira. Como é que nós começamos este diálogo para quebrar todo este ciclo criado? Bom, como já dizia a colega de painel, são essas construções sociais que vão nos dar acesso a essa questão da rapariga ter menos gozo da questão dos seus direitos. Mas a questão daquela palavra que circula na comunidade sem tabus, do Shaila, É mesmo essa frase que estava à procura. é questão muito, muito, muito importante. Tudo Shaila, isso Shaila. Nós podemos conversar com os nossos pais, porque Shaila não, até atingir uma certa idade. Eu peço para traduzir para quem não fala Xangá. Exatamente. Obrigado, Cornélio. Shaila é o que significa... como é que eu vou dizer em português? É algo- aquela tradução direta para uma singuita que significa mais ou menos uma coisa de vergonha, Quando né? dizem uma seguida, Shaila, é tipo, É é algo que não se vergonhoso. pode fazer. Não podemos, por exemplo, conversar com os nossos pais acerca de sexualidade, questões de género, questões... Até o próprio sexo, como bem disse, existem faixas etárias e nós devemos discutir esta informação para que possam se prevenir de várias infecções de transmissão sexual e tudo mais. Mas isso com os pais é olhado como algo... Estão a vir desconstruir as nossas normas. E isso é errado. Então, os pais depois acabam criando aquela barreira na adesão da informação. Há vários aspectos que vão ficar aqui nesta primeira parte. Vamos fazer uma pequena pausa. Dentre eles, o fato de nós termos aprendido assim dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, é uma informação que vem passando de geração para geração e que vem sendo passada ciclicamente para nós. E sendo assim, talvez esta seja uma boa oportunidade para quebrarmos com essas coisas que são negativas para nós e nocivas para a nossa convivência social. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos já já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Bem-vindos à segunda parte do ASA. Estamos a conversar sobre o assédio sexual nas casas, construção de identidade. Deste assédio que acontece não só em casa, mas também pode acontecer fora. É possível nós prevenirmos esta questão do assédio através da educação em casa. Olha, Telvina, as nossas casas são o centro principal da sociedade. Se repararmos, todos nós que compomos a sociedade durante o dia saímos das nossas casas. Então, tudo o que está a acontecer a nível da sociedade tem um pouquinho das nossas casas lá. Tem É um reflexo, pouquinho... aliás, do que acontece muito
Em nossas Exatamente, então tem as nossas crenças, tem a forma como nós aprendemos e fomos ensinadas a fazer as coisas, e é isso que vai se refletir quando nos juntamos todos em sociedade e vemos as coisas que vemos. Portanto, se nós começarmos a criar espaços de debate, de discussão, de conversa sobre questões relacionadas ao assédio dentro de casa, nós estamos a garantir que nós temos uma sociedade onde existem pessoas que falam sobre o assédio. Existem pessoas que estão suficientemente informadas sobre o que fazer e sobre o que não fazer, sobre o que é assédio, sobre o que não é assédio, sobre como eu, como uma menina, sobre como eu, como um menino, posso ou não fazer em relação às outras pessoas e o que isso é considerado. Então é muito importante, mas antes de tudo isso também, voltando um pouquinho àquela questão de como iniciar o debate dentro de casa, é preciso que haja muita confiança. É preciso que as pessoas que vão falar sobre isso conosco nos transmitam confiança para que nós possamos nos abrir, para que nós possamos entender com alguma clareza aquilo que está a ser transmitido para nós, porque muitas vezes também existe uma tendência dentro das nossas casas de falarmos sobre o assédio e questões de sexualidade de forma um pouquinho reprimida, de forma Um um pouquinho, pouquinho eu diria muito reprimida. Exatamente, porque muitas vezes também, como os nossos pais têm medo de falar, mas eles precisam que nós saibamos sobre algumas coisas, então eles dizem aqui não há muito espaço para conversa. O que eu posso fazer nesse momento é criar um espaço para aquela pessoa ou aquele adolescente entender que existe um perigo. E a forma como esta informação é passada pode criar um resultado reverso. Um resultado reverso é aquilo que nós queremos quando nós estamos a informar estas crianças. Então é preciso ter atenção à forma como esta informação é passada, é preciso ter a informação a trazer esta conversa para dentro de casa, em resultado daquilo que depois sai para a sociedade. Quando temos essa educação, esta base forte, vou assim dizer, criada dentro de casa, nós podemos dizer que lá fora facilmente nós lidaríamos com essas situações. É bem possível, sim, que este indivíduo lá fora, na comunidade, como ela bem disse, quando saímos de casa, nós vamos nos juntar a esta comunidade e é bem possível, sim, este indivíduo facilmente identificar casos de assédio sexual, facilmente saber lidar com esta questão, facilmente saber que goza de alguns direitos, tanto direitos humanos como os sexuais e reprodutivos. E ele nós não vamos associar este jovem adolescente a um adolescente que não tem acesso à informação, a um adolescente que não aprendeu, por exemplo, em casa. Ele se calhar não sabe que está sofrendo um assédio sexual, ele não sabe que está perante a uma questão que estão a quebrar seus direitos humanos. Porém, este adolescente bem formado a partir de casa, o que já é algo muito importante, porque traz mais segurança para ele, por ser familiares de primeiro grau, os que convivem mais com ele lá fora terá conhecimento total, poderá perceber logo que trata-se de um assédio sexual, poderá perceber e poderá se calhar ajudar os outros jovens adolescentes que estão naquela situação. Então, quando já sair de casa bem informado, sair de casa com informação e sabe lidar, tocar minhas partes íntimas, estaria a quebrar o meu direito sexual e reprodutivo, falar de partes íntimas comigo, ou proferir palavras pejorativas ou palavras íntimas perante a mim, estaria assim a lidar com a questão do assédio sexual. Será muito bem fácil a jovem adolescente manter postura e aprender esta questão. Ok, vamos acompanhar um pequeno vídeo, depois voltamos a fazer um enquadramento aqui antes de fecharmos o programa. Vamos ao pequeno vídeo. A expressão assédio sexual abrange vários comportamentos que vão desde agressões verbais até abuso sexual e agressão sexual. O assédio sexual pode ocorrer em diferentes lugares, como no trabalho, na escola, na igreja e em casa, como é o foco desta edição do Asas. No espaço familiar, ela ocorre de formas diferentes, nas festas, convívios ou no dia a dia. E com pessoas diversas, por exemplo, com os avós, tios, primos, vizinhos, amigos, entre outros. São estas pessoas que muitas vezes os pais depositam confiança para, nas suas ausências ou em ocasiões diversas, cuidarem dos seus filhos ou educandos. Por causa desta confiança, muitas vezes, os pais não têm atenção aos sinais que são dados pelos seus filhos, permitindo que o assédio sexual e até o abuso ou agressão comece e continue por muito tempo.
Então, é importante prestar atenção para o fato de nem sempre os adultos estarem certos. Então, não esperem que o suspeito aceite que está a assediar, abusar ou agredir o seu filho ou filha. É por isso que outro importante alerta que vai para os pais é que prestem atenção a todos os sinais que os filhos dão, porque, por vezes, até pode não ser nada, mas noutras pode significar vida ou morte para a criança. Depois de acompanharmos este vídeo, muitas perguntas são aqui resolvidas, mas algumas ficam por responder. Uma delas é uma criança, como é que ela pode identificar, como é que os pais podem, vamos lá, perceber que em casa essa criança pode estar a ser vítima e, sobretudo, como é que esses pais, estes responsáveis pelas crianças, podem começar a ajudar essas crianças? Muito obrigada, Cornélio. Se calhar voltamos àquela primeira palavra-chave, que é a questão da confiança. Os filhos, as crianças precisam ter confiança nos seus pais, os pais precisam ter confiança nos seus filhos, nas crianças, para entender que aquilo que está a ser dito pelas crianças primeiro é verdadeiro e se a criança mostra algum constrangimento, é preciso também levar isso a sério. A criança precisa saber que há um espaço de abertura para dizer: pai, hoje me aconteceu uma coisa estranha, eu acho que eu não gostei muito da sensação de ter que ter dado um beijinho na boca do meu avô. Pai, eu não gostei muito da forma como o meu professor hoje tocou-me quando eu estava na aula. Pai, eu acho que o meu tio, às vezes, quando eu vou à casa dele, ele pede-me para fazer coisas que eu acho que não são muito boas e que a mãe algum dia também já me disse que nas minhas partes íntimas só eu ou a mãe é que podemos tocar. Então, todas estas questões também estão relacionadas à confiança e ao próprio ensinamento de dentro de casa. Esta questão que eu trago de muitas vezes as mães e os próprios pais também, não vamos excluir, mas acaba por ser uma realidade muito grande no nosso país, que as mães acabam por ser um pouquinho mais próximas dos filhos, não é uma realidade boa, que queremos continuar, mas é o que muitas vezes acontece. Mas é, E é também estas, importante incentivar os pais a terem exatamente, a esta terem proximidade. esta proximidade. Mas é geralmente o que acontece, e estes pais também precisam ensinar os seus filhos alguns limites. E, por exemplo, quando nós estamos em festas familiares, acontecem muitas questões ali que trazem algum constrangimento. É preciso os próprios pais olharem para os filhos e entenderem o que traz desconforto e levarem esta questão a sério. Se uma criança não quer dar um beijinho no avô, por exemplo, para mim é muito questionável, porque hoje, se algum dia já foi um pouquinho mais próxima e dava beijinhos sem problemas, por que é questionável hoje? E é importante saber que isto não está a quebrar com a nossa estrutura social, não está a Sim, quebrar com a nossa cultura, sobretudo, que é não estamos a incentivar que as crianças deixem de cumprimentar, que exista um respeito e a proximidade entre os membros da família, mas estamos a dizer que há questões que precisam ser levadas com um pouquinho mais de atenção. Se essa criança cumprimentava sempre, hoje tem algum receio, tem algum constrangimento, é uma bandeira vermelha e precisa ser observada. Se esta criança não quer dar um beijinho na boca, também é uma questão que precisa ser observada, que e muitas vezes respeitada, e respeitada. sobretudo. Não significa, neste caso, que a criança está ali a denunciar alguma coisa, mas significa que ela se sente incomodada, que é um direito. E muitas vezes nós, como pais, eu mesma já fui Forçada. olhar, sim, tens que cumprimentar, é o teu avô, claro, é o teu tio, sim. Tenho o dever de cumprimentar, mas se me sinto um pouquinho desconfortável, pai e mãe, por favor, entendam, não é? É uma questão que está a vir da criança, que pode estar a passar alguma mensagem ou que tem a ver com alguma invasão, mas que também pode ter a ver só com a forma como a criança se sente. Isto também vai criando ali algum respeito, alguma confiança para a criança saber que, olha, eu posso estar confortável comigo mesmo, eu posso dizer o que me acontece aos meus pais e o que os meus pais me ensinam, que existem lugares do meu corpo que só eu tenho acesso, que só a minha mãe, que só o meu pai tem acesso, e existem lugares que nem eles Podem mesmos ter acesso. podem ter acesso, só são para mim. Então toda Exato. esta questão também sai É extremamente dos importante. nossos pais. Idris, a pergunta também vai para si.
como é que os pais podem começar a identificar esses sinais? Como é que os pais podem começar a ajudar os seus filhos? Já falou muito bem que é a necessidade de criar esse espaço seguro, essa ligação e como, vamos lá, resolver estes casos que acontecem. Bom, vou dar a sua continuidade, porque a colega já deixou bem ficar aqui questões muito importantes, que é a questão primeiro da confiança, de seguida da confidencialidade, manter aquilo tudo dentro do seio deles e não, porque nós temos aquela questão dos nossos pais comentarem sobre coisas com terceiros, amigos, até familiares. Exatamente o que aconteceu ontem com fulana, porque o avô deu um beijinho, ficou ali já nos choros e gritos, para começar a comentar com a vizinha e tudo mais. Vou apelar à questão da confidencialidade, ok? Se um filho aproximou-se ao seu pai e conversou sobre algo que lhe deixa desconfortável, é importante que termine com o pai, o filho, até se calhar a mãe dentro da própria casa. Que haja essa construção, confidencialidade acima de todas as coisas. Confiança, que os pais encarregados de educação ou aquele que vive com um menor ou uma rapariga, que seja um jovem, possa tomar atenção total para o comportamento dos nossos meninos, dos nossos filhos, em questão de coisas que falam ou ditam sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos, porque a fase da puberdade é uma fase muito complicada, e temos muitas transformações. É importante acompanhar este jovem desde esta parte das transformações, porque teremos muitas transformações que vão impactar, sim, ao pai. E o pai vai ficar tipo, já começaste. Então, eles quando entram naquela agressão, já começaste, acaba não interferindo muito na questão do próprio jovem adolescente libertar aquilo que tem como barreira ou aquilo que tem como dificuldade naquela questão. Então é importante que eles abracem. E diálogo é muito importante, conversa, essa abertura. Nós estamos a dizer que os pais devem dar uma abertura a nível anormal, de chegar ao ponto do filho chegar de qualquer maneira a conversar com o pai, mas que seja de forma respeitosa, em que os filhos podem sim se aproximar ao pai para conversar questões que lhes preocupam, que o pai também possa dar aquela abertura suficiente para ensinar o seu filho sobre saúde sexual e reprodutiva, até porque eles já passaram por aquelas situações e sabem muito bem lidar com estes casos, então vão sim dar estas informações que vão ajudar no desenvolvimento do seu próprio filho. E para terminarmos, falamos aqui como identificar casos, falamos da questão do diálogo, falamos da criação desta confiança, falamos da confidencialidade, que é um ponto muito importante. Vamos lá supor, eu estou a passar por uma situação dessas, eu estou numa família em que infelizmente não existe toda esta base criada para este diálogo, esta ponte, para esta abertura com os meus pais, e eu sinto que não tenho onde recorrer. O que é que eu faço? Qual é o passo a seguir? Eu tenho noção que eu estou a passar por esta situação e eu aprendi que isto é assédio, se calhar lá fora, na escola, mas o que é que eu faço? Bom, primeiro, partindo da comunidade, partindo de casa ou do próprio jovem adolescente ou rapariga, a questão da confiança, né? Ela deverá olhar no seu seio, ao seu redor, para poder identificar aquela pessoa que se calhar até entende um bocadinho da questão desse assédio, do desconforto que ela sente, para que ele possa ajudar a dar seguimento. Uma pessoa um pouco mais velha, e é por isso que as organizações da sociedade civil, até o próprio governo, criam mecanismos de formar líderes comunitários, aquelas pessoas que vão poder responder de forma imediata lá na comunidade, lá naquela zona onde nós podemos percorrer. Então, depois de conversar com aquela tia mais próxima, que se calhar entende aquela questão, porque os meus pais, por exemplo, não estão a ter a abertura de conversar com eles, a tia, por ser uma pessoa mais velha, por entender se calhar essa questão, vai me ajudar a chegar, por exemplo, ao líder comunitário. E o líder comunitário, por ser parte da entidade que tem também formação nesta questão de assédio e violação, vai também poder nos encaminhar a uma questão e vai poder também conversar com os nossos pais, poder entender que, olha, a questão aqui da criança que sofreu um assédio, sofreu uma violação, então a conduta desde já será esta e aquela. E os pais, como é que podem, vamos lá, ajudar os seus filhos? Bom, acho que esta questão é das mais difíceis que pode ser sentida a nível da própria família, porque é mesmo difícil nós primeiro acreditarmos que o nosso pai, que o nosso tio, que o nosso irmão é capaz de fazer mal ao seu próprio sobrinho, ao seu próprio neto. Mas existe uma necessidade também de nos mantermos conscientes sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado e entendermos, acima de tudo, que existe ali uma vítima que precisa continuar a conviver naquele seio de forma segura. Por isso é tão importante nós também e os próprios pais estarem conscientes sobre a necessidade de levar esses casos mais à frente. O conselho e a atitude mais correta nesses casos é, obviamente, denunciar, é, obviamente, recorrer às estruturas legais para resolver a questão ou para a devida responsabilização, mas compreendendo também todas estas questões de dentro da família. Bem,
E eu ia acrescentar ao que já disseram, que é importante manter a confidencialidade para não revitimizar a criança, que muitas vezes acaba sofrendo não só porque é atacada, mas também porque o círculo onde ela vive acaba estigmatizando-a. Tem muita coisa que aqui pode-se aproveitar, Vina. É verdade, Cornélio. Desde logo, a questão que tem que se fazer, que é de falar com os pais. Os pais devem criar esta abertura para falar com os seus filhos. É importante garantir que os pais saibam ouvir, saibam perceber que a criança está ali, está a dar alguns sinais e está a dizer que não está confortável com algumas coisas que faz. E isto, muitas vezes, os pais ignoram, ou provavelmente por questões tradicionais, porque sempre foi assim, sempre fizemos assim, e prejudica muito a criança. Pode ter consequências não só do ponto de vista familiar, mas também social, quando ela cresce. Bem, não sei se a Fina tem alguma coisa para acrescentar antes de Sim, fechar. Cornélio. Sim, Cornélio. Apenas queria deixar ficar aqui uma mensagem, uma frase que o fato de nós não falarmos destas questões de assédio dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, não faz com que o problema não exista ou ele vá embora por si só. Precisamos tocar na ferida, precisamos falar abertamente, precisamos criar gerações mais saudáveis, mais seguras. E nem sempre que o mais velho fala, ele está correto. Por vezes, pode estar errado. É tudo para esta semana. Obrigado por terem nos acompanhado. Obrigado aos dois por aceitarem o nosso convite. Voltamos dentro de 7 dias. Até lá. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar.